só pra avisar, esse aqui é um tipo de vídeo que eu não costumo trazer, então eu não sei qual que vai ser a reação de vocês. E eu falei no vídeo que seria a estreia do canal porque eu achei que eu ia criar um canal especializado nisso, mas na verdade eu achei melhor colocar aqui mesmo. E se vocês curtirem a ideia, eu trago mais vídeos sobre isso. Como o canal é de games, né, lógico que é focado em Crossfire e Minecraft, mas eu tô trazendo pra vocês a gameplay do novo The Amazing Spider-Man, né, o espetacular Homem-Aranha 2. E olá pessoal, beleza? Que eu tô trazendo mais vídeo pra vocês, galera. E pra estrear o canal aí com chave de ouro, eu tô trazendo um personagem que eu sou muito fã mesmo, né? Que é o Spider-Man, mais conhecido no Brasil como Homem-Aranha. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a origem e algumas curiosidades e várias coisas interessantes sobre esse herói, né? O Homem-Aranha foi criado pelo Stan Lee, né? No começo da década de 60, né? Em 1962, para ser mais preciso. Era pro Homem-Aranha ter sido desenhado pelo Jack Kirby. Porém o Stan Lee não gostou da sua versão porque ele achou que não estava muito do jeito que ele queria, né? O Stan Lee queria uma versão mais humanizada do herói. E o Homem-Aranha é justamente o herói mais humano que tem na Marvel, por isso que as pessoas se identificam tanto com ele. O Stan Lee disse que se inspirou, né, para fazer o Homem-Aranha numa HQ que ele lia, né, que chamava The Spider. A primeira aparição dele foi no gibi Amazing Comics, né, edição 15. Por que ele apareceu na Amazing Comics? Basicamente é porque o Stan Lee tinha falado que ele não queria aquele herói todo fodão, aquele herói todo certinho, né? Que costumava se ver, entendeu? Ele queria um herói mais humanizado mesmo, que tivesse problemas, que tivesse atritos, que tivesse conflitos. E aí o cara falou pra ele que, porra, não ia fazer sucesso uma coisa dessa, né? Que um herói desse não ia pra frente. Então ele colocou numa revista que não fazia tanto sucesso, entendeu? Só que aí a revista acabou fazendo muito sucesso e o Homem-Aranha finalmente ganhou a revista própria, né? E o personagem em si é muito bom, cara. O nome dele é Peter Benjamin Parker, né? Mais abreviado para Peter Parker. Ele vive em Forest Hills, no Queens, né? Que é um bairro de Nova York, para quem não sabe, com seus tios Ben e May Parker. Na sua adolescência ele era bem tímido, né? Porque por ser um gênio, né? Famoso nerd, ele não se relacionava muito com as pessoas achavam ele meio estranho, né? E vocês sabem. Um certo dia ele foi assistir uma demonstração de radiação. Nessa demonstração, uma aranha foi exposta, né, a um alto nível de radioatividade e logo depois picou o Peter Parker. A aranha picou a mão dele e acabou transferindo através da radiação, né, o seu DNA. Ou seja, ele sofreu uma mutação tendo as características da aranha, né? Bom, descobrindo esses poderes, né, ele meio que quis se mostrar, ele ia pra TV, ele lutava em ringue, ele fazia um monte de coisa pra se aparecer mesmo com os poderes dele, pra ganhar dinheiro em cima, né? Só que um dia, quando ele tava trabalhando num lugar lá como Homem-Aranha, né, ele viu um cara saindo com dinheiro, né, um ladrão saindo do lugar e deixou o cara fugir. E depois ele acabou descobrindo que o tio Ben, né, o tio dele, foi assassinado por esse mesmo ladrão que ele deixou escapar. Ele perseguiu o cara e sem querer, né, acidentalmente, ele acabou matando o bandido. E acabou vindo à tona na mente dele, né, aquele dilema, aquela clássica frase: "With great powers come great responsibilities." Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E foi aí que ele percebeu que ele não podia usar o poder dele do jeito que ele estava usando, né? Em prol dele mesmo, para benefício próprio, e resolveu ajudar os outros, né? E foi aí que nasceu o Homem-Aranha. Peter Parker, apesar de até então ser um cara bastante excluído, né? Entre aspas, né? Um cara bem isolado, né? Da sociedade. Na época da faculdade teve vários romances, né? Existem vários, e eu não vou citar todos aqui, mas eu vou tentar citar os principais para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vou começar citando a Gwen Stacy, que foi o primeiro romance do Peter, mas não era para ela ter sido, era para ter sido a Mary Jane. Porém, na época não ficou bem resolvido entre o Stan Lee, que é o criador do Homem-Aranha, e o desenhista do mesmo, sobre a aparência física da Mary Jane, né? Então a Gwen acabou sendo seu primeiro amor, até a sua morte trágica pelas mãos do Duende Verde, né? Essa foi uma parte bem triste, né? A Gwen cai da ponte e o Homem-Aranha tenta salvar, né? O Peter tenta salvar ela, só que ele joga a teia pega no pé dela e com esse impacto da teia no pé dela, ela acaba quebrando o pescoço. É muito triste mesmo, velho. Basicamente o Stan matou a Gwen para que pudesse ocorrer a entrada da nossa querida Mary Jane, né?
que não foi por acaso quando o atual desenhista do Homem-Aranha deixou de desenhar o Homem-Aranha, né? Poderes. Originalmente, o Homem-Aranha tinha poderes apenas de escalar paredes, uma força sobre-humana e agilidade, né? Sem contar no nosso clássico Iron Sense, o sensor de aranha. Porque, pra quem não sabe, nas primeiras HQs ele não tinha o poder de soltar teia. Ele usava um objeto no pulso que servia justamente para isso, então as teias eram artificiais e não orgânicas. O traje do Homem-Aranha, né, o clássico vermelho com azul, tem um design incrível e exclusivo até hoje, e teve apenas algumas modificações desde as primeiras HQs. Os clássicos vilões do Homem-Aranha, né, velho? Para que o herói seja foda, é essencial que seus vilões sejam fodas também. E no Homem-Aranha é uma coisa que não falta, cara. Tem vilão pra dar e vender. Tem vilão pra cacete no Homem-Aranha, então eu só vou citar aqui os que são melhores, digamos assim, pra mim, né? Os principais. O Verde é definitivamente doente, cara. Ele é psicopata, sociopata, tudo que vocês podem imaginar. Ele tem uma mente muito doentia mesmo, cara. Eu acho que ele só perde pro Coringa. Originalmente, o Duende Verde era o Norman Osborn, só que foi substituído mais tarde, após a sua morte, pelo Harry Osborn, seu filho, né? E devido à sua herança tecnológica, muitos vilões acabaram incorporando essa tecnologia do Duende Verde, né? Norman, o original Duende Verde, era milionário, mas depois de uma crise financeira ele acabou servindo de cobaia para uma experimentação da empresa dele, né? A Oscorp, que trouxeram para ele superpoderes e a loucura. O Duende Verde foi o primeiro vilão a descobrir a identidade do Homem-Aranha, né? E quando isso aconteceu, o Homem-Aranha já sabia há tempos já a identidade dele também. Só que ele acabava guardando isso pra si, né? Porque, como eu já disse, o Norman é o pai do Harry, que é o melhor amigo do Peter. Então ele não queria falar pro melhor amigo dele, né? Ou que o amigo dele eventualmente descobrisse que o pai dele era um super vilão. E aí depois que ele descobriu a identidade do Peter, né, ele acabou matando a Gwen, né, como eu já disse. Mais tarde ele acaba se matando com o próprio planador, né, que é aquela cena que mostra no primeiro filme do Homem-Aranha. O Harry, como mostra no filme, acaba acreditando que o Homem-Aranha matou o Duende Verde e depois descobre o laboratório do pai dele com todos os equipamentos, todas as fórmulas, tudo, e acaba virando o Duende Verde para se vingar do Homem-Aranha. Acaba virando o segundo Duende Verde. Enfim, o Peter descobre, né, que esse segundo Duende Verde é o Harry, porém ele entra numa crise emocional, porque ao mesmo tempo que ele tem que derrotar o Duende Verde, né, para ele não fazer mal para mais ninguém, ele também entra no conflito de que ele não pode machucar o melhor amigo dele. Ele não quer fazer mal pro Harry. Depois de tempos que o Peter já sabia que o Harry era o segundo Duende Verde, o Harry também descobre que o Homem-Aranha era o Peter e tenta matá-lo, e é todo aquele conflito. Mas no seu leito de morte, o Harry percebe a cagada que ele fez e pede desculpa pro Peter, e é aquela cena dramática, enfim. Mas é isso, tá aí o Duende Verde, um pouquinho da história dele, né? Um vilão muito foda, eu gosto muito. Agora eu vou passar pro próximo vilão, o Dr. Octopus. Dr. Octopus é um dos primeiros vilões do Homem-Aranha, e na verdade ele foi o primeiro vilão a derrotar o Homem-Aranha em combate, né? Foi o primeiro vilão a acabar com o Homem-Aranha. Ele foi o primeiro que conseguiu essa façanha, né? Otto Octavius, assim como o Peter, era um gênio, né? E só que ele teve experiências também, assim como o Peter. Porém, as experiências do Peter o transformaram no herói, né? No caso, o Homem-Aranha. E as experiências do Octavius os transformaram num vilão, o Octopus, Dr. Octopus. Antes de virar um vilão, ele era uma pessoa realmente boa, ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa boa, mas ele dizia que o mundo não reconhecia suas ações, né? Que ele era um nerd excluído, assim como o Peter Parker, mas por essa frustração ele acaba seguindo o caminho do mal, né? Ele acaba querendo se vingar do mundo por não ter reconhecido a genialidade dele. Há vários outros vilões bem massas mesmo, que eu podia ficar aqui citando, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou ter como fazer isso, né? Então, se vocês quiserem um vilão específico, comentem aí aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre eles depois, tá? O Homem-Aranha deixou aí pra gente vários filmes, desenhos animados. Puta que pariu! Cadê essa porra? Alô? O Homem-Aranha deixou aí pra gente vários filmes, desenhos animados e jogos aí, né, que alguns até são bem famosos e alguns bons, alguns ruins, né, eu perderia muito tempo aqui pra falar sobre eles. Então é isso.
Existe uma coisa bem comum no Homem-Aranha, né? Quem acompanha deve ter percebido que os personagens vão mudando muito, né, ao longo da história. A justificativa que o Stan Lee deu pra isso, né, que o roteiro é criado por não apenas um escritor, que o escritor faz o roteiro, logo vem outro escritor e depois vem outro desenhista, então os personagens estão sempre mudando. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com algumas informações que possam ser úteis, né, pra vocês pesquisarem mais mesmo sobre a história do Homem-Aranha. Um deles, o título é A História do Homem-Aranha nos Quadrinhos, né, que é uma entrevista com o criador do Homem-Aranha, o Stan Lee. Lá ele explica como que ele foi cair nessa história, como que ele caiu nesse rumo, o que aconteceu, né, como que nasceu o Homem-Aranha. É uma história bem interessante, na verdade o Stan Lee acabou caindo por acaso nessa história de quadrinhos, né, mas enfim, confiram lá. Não posso deixar de mencionar que uma das coisas que dá vida a um personagem também é o leve tom de humor, né, do Peter Parker. Irônico, né? Bom, então é isso, eu tentei resumir um pouquinho aqui pra vocês a história do Homem-Aranha nesse vídeo. Espero que tenham gostado e falou! De considerações finais, cara, o Homem-Aranha é foda.